O STJD joga a favor do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute declarações fortes de Leila Pereira, levantando suspeitas em relação ao tribunal. Bora contar também que Claudinho resolveu esclarecer por que não fechou com o Flamengo e com o Palmeiras. Quero te atualizar sobre a Safiel. Se você é defensor da ideia, saiba que a notícia não é boa. Para completar, Rafinha tem dito a pessoas próximas que tem a oferta do São Paulo para 2026. Quero contar também sobre o futuro de Lianco, primeiro alvo do Grêmio definido para 2026. Casemiro enchendo a bola de Neymar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Terça-feira de poucos jogos pelo mundo, mas para você não perder a oportunidade de ficar por dentro das melhores dicas e sugestões na hora de fazer a sua fezinha, já clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu Telegram, por lá prometo te deixar na cara do gol com dicas e sugestões gratuitas. Basta clicar no link, você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí, basta me seguir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Gabigol participou de uma live do Podpah e cravou campeões. Ele acha que o Cruzeiro será campeão da Copa do Brasil, que o Flamengo vence a Libertadores e que o Santos escapa do rebaixamento no Brasileiro. Você concorda com o atacante? Já use o espaço para comentário e registre os seus palpites. Bora falar também sobre o Cruzeiro que terá a ausência de Matheus Pereira, Christian Arroio e o Wallace na partida contra o Juventude. Em contrapartida, Lucas Silva volta e existe a expectativa de que Fabrício Bruno, mesmo servindo a seleção brasileira, também participe do jogo contra o time gaúcho. Para completar o giro de notícias, contar que o Flamengo quer proibir gramados sintéticos no país. Rubro Negro mandou uma série de sugestões para melhorias do futebol brasileiro, entre elas a do fim do gramado sintético. E eu não gosto do gramado sintético, estou com o Flamengo nessa. A saideira do giro de notícias registra que o Tottenham prepara a oferta de 80 milhões de euros ao Real Madrid pelo atacante Rodrigo, que está decidido a deixar o clube diante de toda a dificuldade em jogar com o Xabi Alonso. Informação publicada pelo jornal Mundo Deportivo. Quero falar agora sobre Neymar e seleção brasileira. Você acha que tem algum cabimento convocar o Neymar? Pois saiba que Casemiro, um dos grandes líderes da seleção de Carlo Ancelotti, está absolutamente decidido. Para ele, o Neymar precisa estar na próxima Copa. Vou destacar uma declaração do Casemiro, abre aspas, ele é indispensável para a seleção. Estando bem, o Neymar seria muito importante para nós, porque é um cara de outro mundo. Conheço ele desde os 12 anos de idade e é um cara que trabalha muito. Você não pode ser assim só com o dom. Tem que ter trabalho e dedicação. Se eu tiver que me desdobrar em campo para que ele dê um passe ou faça um gol, pode ter certeza que eu vou me desdobrar. Só para completar, importante registrar que recentemente Casemiro pediu a convocação do Fabinho, volante com características parecidas a ele, que não era convocado pela seleção brasileira há bastante tempo por ter se decidido jogar na Arábia Saudita, e o Fabinho está relacionado para os amistosos dessa data FIFA, jogador que pertence ao Al Ittihad. Só para completar, a relação entre Casemiro e Neymar vem desde os tempos em que o Casemiro jogava na base do São Paulo, o Neymar na base do Santos, jogaram muitas vezes também juntos na seleção e eram rivais em Barcelona e Real Madrid. Bora falar agora sobre o primeiro alvo do Grêmio para 2026 e ele pertence ao Flamengo. Novo presidente do clube, Odorico Roman, pretende fechar nas próximas semanas a contratação de Everton Cebolinha, um atacante que custa R$1,5 milhão por mês ao Flamengo, tem vínculo com o Fla só até junho do ano que vem. A partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça 6 meses depois. Se depender da diretoria do Grêmio, Cebolinha já chega em janeiro como primeiro reforço da nova gestão. Resta saber se o Flamengo vai exigir alguma compensação financeira ou não. O argumento do Grêmio está pronto. Não vamos pagar nada para vocês, mas vocês economizam R$1,5 milhão por 6 meses. A gente está falando de uma economia de R$9 milhões. O Cebolinha que tem jogado muito pouco. Sob o comando de Felipe Luiz, temporada de 34 partidas, 4 gols e 2 assistências, mas nos últimos 6 jogos ele nem sequer saiu do banco em 4 deles.
Nos dois em que ganhou alguns minutos, foram 10 minutos contra o Santos e 19 contra o Botafogo, com uma curiosidade. Ele entra no segundo tempo do jogo contra o Botafogo e é substituído logo depois por conta de uma expulsão. Tá muito claro que o Cebolinha não faz parte dos preferidos do treinador rubro-negro. Hora de falar sobre Lianco. Quero contar para vocês que o zagueiro do Galo vai voltar antes do tempo estimado. Quem garante é o pai do jogador Marcelo Vojinovic, que é também seu empresário. Antes de gravar esse vídeo, estava conversando com o Marcelo para entender como é que anda a recuperação do zagueiro, que passou por cirurgia no dia 10 de outubro. O Lianco teve uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo. E embora o Galo não tenha divulgado prognósticos ou projeções de retorno, estima-se que um jogador profissional precise de mais ou menos 6 meses para se recuperar desse tipo de cirurgia. Ou seja, o Lianco voltaria a partir de 10 de abril. Mas por conta de todo o esforço que o atleta tem feito por conta dessa recuperação, com treinos e atividades no Galo e também dentro de casa, existe a convicção da família do Lianco de que ele voltará antes, talvez no mês de março, finalzinho de março, início do mês de abril, enfim, no final do Campeonato Mineiro, e o atleta deve estar à disposição. Lianco, que antes de machucar, somava 42 jogos e 4 gols na atual temporada, um dos capitães do time de Jorge Sampaoli. Hora de falar sobre o São Paulo. Você lembra do lateral direito Rafinha, certo? Aposentado, hoje comentarista da TV Globo e também da GE TV. Pois bem, Rafinha assegurou para pessoas próximas que tem proposta para voltar ao São Paulo, num cargo diretivo. São Paulo não confirma, mas admite que a relação do Rafinha com o elenco e com os homens da diretoria é excelente. E essa possibilidade está sendo estudada pelos lados da Barra Funda. Como é que essa notícia surge? Aí vem a notícia interessante. O Grêmio pretende reformular seu departamento de futebol e quer contar com o Rui Costa como executivo. Rui Costa, que hoje trabalha no São Paulo, mas tem raízes no Grêmio, foi o clube que o formou, inclusive a família do Rui Costa mora em Porto Alegre. E o Rui Costa trabalharia ao lado do Rafinha na programação, no planejamento do Grêmio para 2026. Eles estiveram juntos no próprio São Paulo, Rafinha como atleta, o Rui Costa como executivo de futebol. Então dá para contar que Grêmio e São Paulo disputam não só o Rafinha, mas também o Rui Costa. Definição deve acontecer em breve. Já disse para vocês que o enfraquecimento do Carlos Belmonte, o diretor de futebol institucional de São Paulo, existe uma possibilidade grande de o Belmonte cair em dezembro, também enfraquece a possibilidade de permanência do Rui Costa. Rui é muito próximo do Belmonte e até por uma questão de lealdade, se confirmada a saída do Belmonte, Rui também deve deixar o tricolor. E a SAF é um movimento criado recentemente que empolgou milhares de torcedores do Corinthians no Brasil e no mundo, foi barrada pelo compliance do clube. Tudo por causa da empresa que está por trás da iniciativa. A diretoria do Corinthians submeteu a ideia da Safiel a um compliance interno. E essa empresa tem uma série de pequenos problemas. O primeiro deles, ela foi recém-criada e por conta disso, sem experiência no mercado. A outro ponto importante, a empresa declarou capital baixo para uma operação que pretende captar 2 bilhões e meio de reais. O terceiro e mais preocupante problema, Maurício Chiamati, um dos idealizadores da Safiel, tem contrato de confidencialidade com o ex-presidente Augusto Melo, o mesmo que sofreu impeachment e agora é alvo de um processo na justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outras coisas. O Maurício e o Augusto assinaram um acordo porque o Maurício queria entender a situação financeira do clube para ajudá-lo. Pelo menos essa é a justificativa oficial. Estava muito óbvio que a atual diretoria, que é radicalmente contrária à ideia de uma SAF no Corinthians, trabalharia de alguma maneira para diminuir o potencial da Safiel, e aqui veio a resposta. Já tenho contado para vocês que a chance de o Corinthians virar SAF nos próximos meses, para dizer até anos, é mínima, porque a diretoria não quer, os conselheiros também não querem, e há necessidade da votação e aprovação por parte do conselho e também da diretoria para que o Timão se transforme numa SAF. O que você pensa sobre a ideia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Claudinho, atacante, que fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e foi alvo de Flamengo e Palmeiras. Em uma entrevista recente, ele admitiu que esteve perto de fechar
com o Flamengo e com o Palmeiras. Vou trazer a explicação de cada uma dessas negociações, começando em relação ao Flamengo. E eu queria muito ter ido para o Flamengo, mas acabou que não quiseram me liberar no Zenit e ofereceram uma renovação de contrato, explicou o Claudinho em entrevista à TNT Esportes. Sobre o Palmeiras, abre aspas, com o Palmeiras foi a mesma coisa. Chegou bem perto de fechar, mas ficou na mão do Zenit. Aí acabou vindo a proposta do Qatar, explicou o Claudinho, que se mudou no início dessa temporada da Rússia para o Al Saad do Qatar. O time do Al Saad é o principal do país, é a equipe do rei, do príncipe, e há um enorme investimento por lá. Claudinho ganha mais hoje no Qatar do que ganhava na Rússia, cifras bem superiores à que teria, seja jogando por Palmeiras ou Flamengo. Importante registrar também que seu contrato só se encerra em 2029. Atleta avaliado em 15 milhões de euros nos primeiros 6 meses de Al Saad. Números só normais, 17 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na temporada mais recente, que começou na metade do ano, aí sim a coisa engrenou. São 7 partidas com 3 gols e 3 assistências. Ele foi extremamente decisivo nas 2 últimas partidas do seu time. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu colocar o dedo na ferida. Ele levantou suspeitas sobre o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale a lembrança de que Alan, meio atacante do Palmeiras, foi julgado mais uma vez no STJD nessa segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão. Já havia cumprido 1 e vai ficar fora do confronto contra o Santos marcado para sábado na Vila Belmiro, jogo em que o Palmeiras já tem uma série de problemas por conta de atletas convocados na data da FIFA. A irritação da Leila se deu porque o Alan foi julgado e o Bruno Henrique mais uma vez não. Abre aspas para presidente do Palmeiras, o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e dando assistências, sendo decisivo. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Só para lembrar, 2 meses atrás o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, prática absolutamente normal no futebol brasileiro e tem atuado normalmente. O julgamento estava marcado para 2 quintas-feiras atrás e foi adiado sem explicação. Aconteceria nessa segunda-feira. O julgamento até começou com um dos auditores votando pela absolvição do atleta, até que não se sabe o motivo de novo. O julgamento foi adiado para quinta-feira. Se não acontecer na quinta-feira, aí a gente pode começar a achar que Leila Pereira tem razão em suas reclamações. Só para completar, a presidente Alviverde termina sua declaração afirmando que o campeão seja decidido dentro de campo. Essa imagino que seja a torcida de todos nós, certo? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!